Está começando o Store Talks, onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou o Felipe Bahia. E eu sou o Cleito Quintino. E você que nos acompanha, não esquece de deixar o seu like, comentar e compartilhar com seu amiguinho que quer empreender. Se você quer alcançar o seu sucesso, seja lá o que isso signifique para você, você está no lugar certo. Nós da Store vamos te ajudar nesse processo, trazendo muito conteúdo, convidados, especialistas, para que você entenda um pouquinho desse mundo de empreendedorismo. Que não é fácil, mas não é impossível. Hoje estamos aqui com o Reinaldo José Pousa, atual presidente da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Piracicaba, fundador do Centro de Tradições Nordestinas em 2006, atual presidente do Partido Progressista, o PP, e ex-secretário municipal de Transportes Internos. Reinaldo, muito obrigado por ter aceito o convite, bater um papo aqui com a gente, trazer um conteúdo para o pessoal que nos acompanha. Bom, primeiro prazer é meu de estar participando junto. Eu acho que é importantíssimo quando a gente tem essa oportunidade de poder falar um pouco, né, de contar um pouco da sua história e principalmente, como a gente estava dizendo, isso que servindo de exemplo para muitas pessoas que acompanham o programa e que querem entender um pouco como é esse mundo nosso, né, na área empresarial, que a gente é uma das coisas que a própria CDL e a gente questiona muito em parcerias com o Sebrae, com outras entidades, e vou começar já dando uma cutucada, né? Claro. Opa, vamos lá, assim que a gente gosta. Para você ser um médico, para você ser um dentista, você estuda, você tem um período, e para você ser um comerciante, não, né? Você acorda de manhã, vou vender alguma coisa. Vou abrir uma loja, ou você é mandado embora de uma empresa, pega o seu dinheiro lá e vai e aplica na montagem da sua loja, só que você esquece do principal, que é se preparar, que é conhecer o que você vai fazer. Então isso é uma das coisas que a gente briga muito, porque não é que a gente quer defender você que está com o seu dinheiro, que você ganhou a sua herança, ou resolveu empreender dentro do seu negócio, do negócio que você acredita. Que você, a hora que você vem para o mercado e não está preparado, além de você perder dinheiro, você acaba fazendo com que outras empresas também percam. Porque se você não sabe fazer uma formação de preço, você vai colocar o seu produto à venda com valores completamente distorcidos do mercado. Fora da realidade do mercado. E aí aquele que está trabalhando correto acaba não vendendo. Ou seja, você vende, mas não consegue suprir seu custo, e aquele que estava suprindo seu custo deixou de vender porque você entrou no mercado de forma errada. Então você vê o que acaba acontecendo, e a estatística, infelizmente, ela é muito dolorosa a hora que você pega. De 100 empresas que abrem, no prazo de um ano, 60 fecham. É um número muito alto. Um dos grandes motivos é exatamente esse. Então eu acho que parabenizar vocês de abrir esses espaços, trazer as pessoas para que a gente possa, né, de repente, com histórias, com coisas que a gente já passou, deixar aí um pouco, né, para as pessoas que faz o curso, se prepara. A gente brigou muito. Fui vice-presidente também do Estado de São Paulo, do comércio, da federação, e junto com o Sebrae, junto com as outras entidades, a gente queria que para você tirar um CNPJ, você tinha que fazer um curso de 6 meses. Sabe? Interessante. Isso é um dos sonhos que a gente tem enquanto entidade, enquanto dirigente de entidade, para que começasse por isso. O que você ia aprender nesse curso? Você ia aprender formação de preço, você ia entender um pouco de marketing, você ia entender parte de finanças, você viu? Imposto. Sabe? Então, como é que funciona o imposto, né? Porque se você está lá, daqui a pouco vem o fiscal da sua loja, e aí você leva aquele susto. Então, é importantíssimo que quem está pensando em abrir uma empresa, ele abra entendendo um pouco de como funciona. Porque a cultura, principalmente do brasileiro, é essa. Ele vê a outra pessoa, ele vê a loja da esquina ali, né? Nossa, o cara tá ganhando dinheiro ali, vou lá e vou montar. Vou montar igual. Vou montar uma igual, entendeu? Peraí, não é assim que funciona. Entendeu? Eu venho de uma empresa familiar que hoje já não existe mais, que é a Musical, uma loja de CD que tinha aqui em Piracicaba. Nossa, comprei muito CD lá. Você comentou aí, faltou a Musical 15. Na esquina ali da
Rosário, né? Nós tivemos, ali era do Ensino do Rosário, era do Frasson lá. Ah, tá. No meio da a Laser Express. Ah, é verdade. Nossa loja, você era muito novo. Mas eu lembro da musical. Nós fechamos a última loja em 2018, mas a loja, quando nós fechamos em 2018, eu tinha 94 anos. Era do meu avô, né, do meu pai, aí depois ficou comigo, com meus irmãos. E aí, de 2010, que efetivamente a gente acabou separando a sociedade, eu fiquei com a loja até 2018. Mas eu já estava num processo de loja de música, né, de CD. A gente passou por... O mercado mudou, né? O mercado mudou e a gente vinha numa concorrência desleal. Eu falo que o ramo de música, nós passamos por tudo quanto é tipo de concorrência. Primeiro, era a pirataria, né? Quando você tinha a gravação de fita e tal. Vocês são tudo novo, vocês sabem. Não é tão novo assim não, viu? Eu passei por tudo isso também. Então tinha gravação de fita, tal, fita pirata, todas aquelas coisas. E depois veio, né, migrou para o CD. E o CD, quando você tinha o CD pirata, já era com uma qualidade boa, porque a tecnologia já começou a permitir isso, né? Começou a permitir que, então, antigamente você tinha qualidade. Então, a gente conseguiu permanecer forte porque tinha muita gente que queria qualidade. Então, aí não tinha como as pessoas que colecionavam, queriam a capa original, né? Eu falo que tinha gente que ia na loja que demorava 1 hora, 1h30 para comprar um CD, para comprar um disco. O cara ficava olhando, escutava. Qual vai ser o era gostoso de você atender esses clientes. E aí depois que a gente passou o laser, né, aí veio o pendrive, MP3. começou a ver, aí a hora que efetivamente veio... Compre seu pendrive com 1.500 músicas. Eu brinco, depois que veio esse negócio aqui que a gente tem na mão, acabou muita coisa. Aí veio detonando tudo, porque aí não tinha como você concorrer. Eu me lembro que em 2015 eu tirei um carro zero e quando eu tirei o carro eu fui buscar ele, fui pegar em Campinas. E a hora que eu peguei o carro, olhei, não tinha nada de CD, nada. Eu falei, viu, mas não tem... Como que eu toco música aqui? Não, eu falei, não tem CD, né? Eu queria que você coloque. Carro zero? Não, se o senhor quiser, eu coloco para você, não tem problema. Só que o senhor tem que gastar em torno de 8 a 9 mil reais a mais. Eu falei, como assim, né? Não, porque agora é tudo MyLink, porque o senhor conectar o pendrive. Lá não tinha nem pendrive mais, hoje só no Bluetooth. Eu olhei pra cara desse filho, meu amigo, eu tinha loja de CD. Você me fala que não tem. Eu tenho estoque. Como é que eu faço pra mim? Se eu quiser pôr tocar CD no meu carro, eu tenho que gastar esse valor a mais. Eu saí de lá, liguei pra minha esposa e falei, pode esquecer, porque loja de CD, o carro já não tá vindo. Né, o carro tá vindo mais com CD. Então, foi um processo que não foi migrado para outra coisa. Não tinha, o formato, a tecnologia, mudou o formato. O formato físico deixou de existir. Exato. É que nem antigamente as fotóticas que tinha, máquina. Sim. Acabou. Você não migrou para outra coisa. Não migrou. Deixou de existir mesmo. E a loja de CD acabou acontecendo isso. Apesar de, aí vai também com uma novidade, nós estamos terminando de organizar. Ainda tem muita gente apaixonada por discos, né? Tem. Por vinil, por tudo. Aí o mercado o vinil cresceu muito agora, né? Isso. Nós vamos estar fazendo lá no Teatro São José o primeiro encontro de vinil, né? A musical vai estar fazendo o primeiro encontro de vinil do Teatro São José. Nós estamos fazendo uma organização muito bacana, vai vir colecionador do estado, vai ser um negócio bem legal. Então, já tem data? Ainda não. Legal. Nós estamos programando isso aí, mas acredito lá para julho devemos estar fazendo esse encontro. É um negócio super bacana. Nossa, muito legal. O pessoal você também que gosta de disco, música, rock. Para quem gosta de vinil, para quem gosta de... Lá nós vamos também acrescentar para quem tem aparelho de som para expor, sabe? Aquelas coisas... Quase um museu da música. Mais ou menos isso. Como a musical tinha 90 e tem muita anos, coisa, né? Eu não pareço ser tão velho assim, eu tô novo ainda. Mas a gente tem essa... É legal porque tem muita gente que nunca viu um CD na mão, um disco na mão, um vinil na mão. Geração nova, meu filho. Fita cassete, tem gente que não sabe. Fita cassete. Não sabe por que serve a BIC na
A Bic foi feita assim só por causa do seu cassete. Exatamente. Então você vê essas histórias, tá? Nós vamos colocar um telão lá, sabe, buscar as histórias da música, do vinil, do quanto era importante isso daí, né? E não é que deixou de ser, né? Mas é que as coisas foram evoluindo e é o progresso. E agora começa a criar-se um novo mercado, que é do colecionador, exatamente. Né? É mais nichado, mas tem mais valor agregado também. Valor agregado. Sim, o que a gente fala hoje, tem muita gente fala, pô, mas por que vocês não continuaram, né? De jeito. Você vai fazer uma pergunta, você compra CD ainda? Não, por que vocês não continuaram vendendo disco? Porque o nicho é muito pequeno, entendeu? E aí... E o cara quer aquele que você nunca vai ter. Exatamente. Então, já era um estilo completamente diferente. Parece uma loja na Governador, uma loja no centro, 15, tá, para poder. Alto, né? O custo é muito alto, entendeu? Então, e aí que o cara erra quando abre uma loja, né? Exatamente. Então, quando você está vendo hoje o que está acontecendo, os encontros, tal, o cara não tem uma despesa mensal para você manter isso. É relativamente então, baixo. O cara vem, expõe aqui, expõe ali, faz isso, faz aquilo, mas você está atendendo aquele público específico. E eu estava conversando com uns amigos meus, inclusive, que é de Barra Bonita. Ele falou que tem um disco, por exemplo, do Beatles, do Gees. Pô, o cara vende R$800, R$1.000 um disco desse. Entendeu? Quem guardou. Então, quem guardou esse disco vai ter a oportunidade de repente de levar lá nesse encontro. Eu não sei onde tá, cara. Acabou ficando na mão da minha irmã e do meu pai. Mas meu avô, ele tinha bastante disco, 78 rotações, inclusive. Sim, eu tenho. Isso eu não sei o que é. Isso aí meu avô, vinil pré-histórico. Meu avô falava. Baquelite. Cair no chão e estilhaço. Caralho. A gente tem algumas histórias da musical. Ela foi fundada em 1925. Então, nossa. Olha, ano que vem faz 100 anos. A musical do Piracicaba, ela foi fundada 2 anos depois, porque começou a explodir isso daí naquela época. A Rádio Nacional do Rio foi fundada em 1923, e aí que começou a tocar música, que começou a entrar no povo de modo geral, e aí começou, na época meu avô, que tinha fundado o 15 tudo, estava buscando, estava deixando de jogar bola e quis aprender alguma coisa, acabou montando uma... E ela começou como loja de Não, ela começou com eletrodomésticos. Eletrodomésticos e tinha de rádio e tal. Todo esse ramo era um ramo novo. Porque nessa época a mídia física era muito difícil. Sim. Eram bem escassas. Aí ele acabou montando e de lá passou-se. Eu sei que nós chegamos a vender piano, tudo que era voltado como eles tinham muita ligação com o esporte, o irmão dele, que é o Belmácio, que é um músico renomado, tudo, tem várias partituras gravadas, ele acabou mudando para Ribeirão Preto e fundou o comercial lá. Então eles fundaram o 15 aqui em Piracicaba, os 4 irmãos, e aí um deles foi para Ribeirão Preto, fundou o comercial. Você quer gostar de futebol, hein? O outro foi para São José do Rio Preto, que também tem uma família lá, também se envolveram na época lá com o time lá de São José do Rio Preto. Foi bem na época que o interior começou a montar os times da cidade, entendeu? Então, foi em 1910, quando os times começaram a se montar em São Paulo, e se viram na necessidade que toda cidade tinha que ter um time da cidade. E aí se teve... A história do 15 também é legal, mas isso não é o método. Já vamos marcar. E aí a gente traz o Mica para gravar junto. O Mica é um grande parceiro, né, meu amigo? E aí, como a gente acabou se envolvendo com a música, do modo geral, né? Eu nasci no meio da música, e quando a gente acabou fechando a loja, eu já tinha, há mais de 20 anos, uma empresa de eventos, que é a Eco Promoções, então acabei optando ficar com a empresa de eventos do que ficar com disco. Uma decisão acertada, né? E aí a gente continuou de lá para cá, continuamos trabalhando. E o bacana é que no meio de tudo isso, né, da musical, de crescer no meio dessa parte empresarial, eu acabei assumindo, indo para as entidades. A gente viu um monte de coisa errada, houve um monte de coisa que podia ser melhorada. Em vez de ficar só no barzinho
reclamando comigo, eu acabei indo participar de entidade para poder levar um pouco da contribuição. Eu fiquei como presidente da CDL de 96 a 2000, o primeiro período que eu fiquei como presidente, depois já voltei em 2015. E esse período, principalmente o primeiro, eu acabei indo até para o Estado, fui vice-presidente do Estado de São Paulo, na federação, a gente tentou levar muito essa questão que eu comentei no início, fazer com que o empresário se preparasse para que pudesse hoje estar aqui, tocando uma empresa, que hoje, vamos falar de Piracicaba, hoje você olha o centro nosso, e é uma das coisas que eu defendo muito, hoje nós temos um centro que está ficando, nós precisamos tomar cuidado para não se transformar num centro velho, que aconteceu com São Paulo, que aconteceu com outras grandes cidades. Piracicaba hoje não é mais uma cidadezinha, né, de 100 mil habitantes, 400 e poucos moradores, mas flutuantes, está mais de 500 mil habitantes aqui. Então é uma cidade que, se a gente não tomar cuidado, hoje os centros comerciais são o que era antigamente. Você pega os bairros, hoje você tem grandes bairros empresas, têm independência, os bairros têm independência. E isso tem que acontecer, que senão também fica todo mundo concentrado num lugar só, mas também não pode morrer aquilo que é tradicional. Exatamente. Então, o que a gente briga muito, desde a época lá de trás, a gente já tinha essa visão, falar uma coisa aqui que eu sou muito questionado pela posição minha, mas eu não mudo porque eu estou pensando exatamente no futuro, não estou olhando só hoje, e o que eu falava lá atrás está acontecendo hoje. Se a gente não fizer nada, daqui 10 anos, eu estou vendo, vai sofrer as consequências, lá atrás está acontecendo, entendeu? O centro, a Rua Governador, uma das ideias nossas dentro desse projeto de revitalização, eu defendo que ela se transforme num calçadão, num shopping a céu aberto. Não simplesmente fechar ali e acabou. Não, é transformar, dar vida para aquele espaço. Entendeu? Hoje, eu brinco muito, e eu vou falar isso, uma coisa que eu falei na Câmara quando eu estava como vereador, fui muito criticado por alguns. Se a gente não fizer nada, amanhã, para você andar na Governador, você tem que aprender outra língua, certo? Então, eu passei ontem lá, teve uma loja que eu entrei, a mulher não me entendia. Então assim, você vai ter que aprender, você tem que ter outros idiomas. Porque isso tá tomando conta, está tirando as lojas tradicionais, está tirando as lojas, porque o poder do dinheiro é muito alto. Mas não, fala mais alto. Então não é porque o cara vendeu a loja depois, não. É porque não dá. É uma regulamentação da região ali. Exatamente. Né? Só que então, o que acontece? A gente precisa dar vida para aquilo ali, entendeu? Para que a hora que você, que é um empresário, que lutou com essa empresa, que sobreviveu, que daqui a pouco a gente vai falar aí do que fizeram com a gente nesse período que o mundo passou, que foi a pandemia, as lojas tradicionais, tudo que aconteceu, a gente tem um problema muito sério. O calçadão ele daria vida, eu falo calçadão montando um café, sabe, se preocupando com onde você vai estacionar seu carro, segurança, onde você possa vir, sabe, que a família, seu filho vai poder andar. Estrutura. Porque hoje a família, quando ela vai fazer uma compra, ela vai pro shopping, né? Já diminuiu drasticamente o movimento no centro. Eu falo que eu tive loja no shopping, nós tivemos loja no shopping. É lógico quando inaugurou o shopping aqui. A gente foi pro shopping também. Era a quarta loja nossa, nós montamos no shopping. Entendeu? Foi a pior coisa que nós fizemos. Sério? Na época foi a pior coisa. E até hoje eu questiono muito porque o custo é muito alto. Normalmente ali fica sendo produtos de elite, muito valor agregado, e virou uma vitrine. É gostoso, você vai para passear, é gostoso, você não tem dúvida. Mas você manter, é muito caro. Hoje o shopping eu falo que é um expositor de franquias. É difícil ver uma loja pequena, local no shopping. Veja qual a loja que está lá ainda, que abriu na inauguração. Entendeu? Não sei se existe. inaugurou lá com a maioria de lojistas locais, entendeu? Lá você tinha todas as... Acho que a Caruso tá lá desde o início. Joias Caruso tá lá desde o início. Seria legal pra você. Eu não sou um frequentador do shopping, faz muitos anos. Joias Caruso tá lá ainda desde que abriu. Acho que deve ser a única loja. Mas você tinha Caruso, você tinha musical, você tinha, enfim, uma lojas de roupas locais, então, restaurantes, né? Isso, restaurante, era tudo. Então, só que isso acabou diluindo com o tempo, mas o foco é a Rua Governador. Tá? Então, a ideia era você montar algo no centro
entendeu? Para quê? Para que a gente pudesse deixar o shopping crescer, deixar os centros comerciais crescer, todos, né? Não é barrar os outros, não, mas também não é porque os outros estão mas não abandonar o governador. Não é porque os outros estão crescendo que nós vamos acabar com o que a gente tem. Entendeu? Então você mantinha o centro, você manteria todo aquele processo ali e é bacana porque você dava vida. Hoje você vai, eu falo isso com muita tristeza, e apesar de estar brigando muito ainda, a área central, né? Piracicaba, nós temos a Praça José Bonifácio, onde é o coração da cidade, e aí chega uma família para fazer uma visita para você não tem coragem de levar a praça para ir, entendeu? Isso é verdade. A igreja matriz é linda, tudo é bonito, mas você não tem coragem de levar lá. São problemas que nós temos lá, problemas que não é só aqui em Piracicaba, mas Piracicaba, ela é uma cidade muito acolhedora. Né? Então a gente tem uma preocupação em cuidar de quem aparece. E a gente acaba, e eu também às vezes sou um pouco, a gente tem que tomar um cuidado, porque as pessoas que estão ali vivendo em situação de rua, que é um dos maiores problemas que nós temos, ali tem muita gente que realmente a situação fez ele estar ali. Mas também tem muito bandido ali. Sim. Tem muita pessoa ruim ali no meio, entendeu? É difícil fazer essa separação. Né? Então, eu vivo ali na praça faz em torno de 40 anos, 45 anos, porque a musical ela era ali na praça, e hoje eu estou no Clube Coronel Barbosa, fui presidente do clube, sou vice-presidente do clube, então a gente vive naquele coisa direto. Eu tenho filmagem, por exemplo, de centro do clube, onde numa segunda-feira teve 7 peruas trazendo comida, numa noite. E aí o cara pega, se ele abre, não, isso eu não gosto, joga fora e espera a outra perua. E joga no chão, né? Não é jogar fora. Certo? Falta organização, entendeu? Chama, eu não quero que pare de ajudar, não é isso. Mas chama essas igrejas, né? Quem tem essa predisposição. Os próprios empresários que estão ali em volta. Empresários que estão ajudando. Eles me chamaram, inclusive, porque, o Reinaldo não quer ajudar os pobres. Não, de jeito nenhum. A gente faz lá no Teatro São José, todo final de ano, a gente faz a ceia de Natal dos moradores em situação de rua. É um evento maravilhoso, porque a gente trata eles como ser humano. Então ele vem junto com a família, senta na mesa, tem música, tem, sabe? Celebração. Foi uma coisa muito, muito bacana. E então não é que a gente não quer. No momento, acho que de frio, que eu não me lembro qual ano que foi, nós acolhemos uma época de frio muito grande. Nós acolhemos mais de 200 moradores de rua para dormir no teatro, junto com algumas igrejas, certo? Que eles ajudaram. Não foi nós do clube que fizemos, nós cedemos o espaço, mas foi a igreja que aproveitava dar um abraço para o pastor Saulo, da igreja Nazareno. Ele junto com a equipe dele, com mais alguns parceiros dele, que ajudaram a tomar conta por 30 dias, era uma semana só, mas o frio acabou se estendendo, mas estava morrendo gente, Campinas, São Paulo, de frio, a gente trouxe para dentro do clube. Não é que a gente não quer ajudar. É só a forma que você não sabe a forma organizar o negócio. Organizar o negócio. Porque eu concordo. Como que a gente resolve o problema? Porque passar e dar a marmita, hoje você pode até questionar. Até mudei um pouco minha cabeça nessa questão da esmola e tudo mais. Porque você passa e deixa a marmita, passa a marmita, cara, a gente não sai mais dali. Gente, nós precisamos deixar de fazer a coisa. Não, eu fiz minha parte. Não é isso. A sua parte não é só passar lá e deixar a marmita. Eu tive uma discussão uma vez com um pastor, que infelizmente, como eu falei, a gente não pode generalizar. Tem gente lá que acaba defecando na frente do teatro, entendeu? Acaba usando lá como se fosse um banheiro público. E aí eu estava discutindo com o pastor pastor, faz o seguinte, eu conheço sua igreja, pega essas pessoas que leva para a porta da sua igreja. Por que você não vai servir a comida lá? É fácil criticar quando está na porta dos outros. Sabe? Não é questão que a gente não quer. Tem a marquise lá do teatro, o pessoal dorme tudo ali embaixo da marquise do teatro. Não é que a gente não quer, só que eles acabam fazendo todas as suas necessidades ali. Você vai chegar no dia seguinte para trabalhar, como é que você vai fazer? Entendeu? Tem um evento, muito fácil, tem um evento, é muito fácil quando você olha e fala dos outros. Mas então pega aqui e leva para sua casa. Esse é um ponto que a gente fala assim, nós precisamos sim, de organização. Entender o todo, né? Nós temos que entender e se organizar. Eu acho que se a gente chama todas as entidades, segunda-feira é você que traz, terça é você, quarta as pessoas têm comida todos os dias.
Comida talvez seja o menor dos problemas. Sabe? Você organizar, você conversa entre eles lá, sabe o que eles fazem? Eles ligam, porque todos têm celular, tudo até, isso é uma questão normal hoje, liga, ô fulano, pode vir aqui, porque aqui nós somos bem tratados, nós temos café da manhã, almoço, janta, temos tudo aqui. É uma rede, e as pessoas ligam para cá, entendeu? Então, acho que a gente precisa dar esse amparo, existe sim, um trabalho feito pela prefeitura, onde você tem algumas casas que acolhem essas pessoas, só que muitos deles não querem. Sim. Então, a gente já ouviu muito. A gente já ouviu isso. Muitos não querem essa ajuda, entendeu? A gente entende tudo isso, mas esse acompanhamento tem que ter. E aí precisa de chamar a sociedade. Eu me lembro que nós fizemos uma audiência pública lá na Câmara, e eu chamei, inclusive, para a audiência, juiz, advogado, promotor, todo mundo que pudesse. Porque, gente, o problema não é de quem trabalha ali na praça, é da sociedade. Se a pessoa que está ali, mas eu não posso tirar o fulano porque ele tem os direitos de ir e vir. Ótimo, o direito de ir e vir deles, uma coisa. Eu também tenho o meu direito de ir e vir. Agora, aquela pessoa que está ali, que é o questionamento que eu faço, ela está em condição de tomar decisão? Essa é a minha pergunta que eu fiz na Câmara. Aquela pessoa que está lá, ela está em condição de tomar decisão? E até tem um fator que acho que o Felipe foi a pessoa, eu não vou lembrar o convidado que falou sobre isso. Foi o Vanderlei? Talvez tenha sido o Vanderlei. O Vanderlei deve ter sido ele, porque a gente foi muito parceiro em relação a isso. E aí um questionamento que a gente levantou é assim, ele tem o direito de ir e vir, mas ninguém tem o direito de apropriar do espaço público e vai fazer a casa, o banheiro dele. A calçada é um espaço público. Senão... Então são uma série de coisas complexo. que a gente precisa lidar com, como eu falei, precisamos lidar com a situação como um problema muito sério. Sim. E é muito delicado, né? Nós não podemos fazer politicagem com um problema sério da forma que é. Porque ali são seres humanos, são pessoas que estão ali, que eu me lembro que quando a gente conseguiu resgatar uma pessoa que fazia 5 anos que estava na rua, que a gente conseguiu levar para a casa dele de volta, que a princípio a família não queria. Se ela está na rua, porque ela teve uma origem. Teve uma origem, entendeu? Então a gente precisou convencer a família e tal. E até hoje essa pessoa passa lá no teatro e agradece a gente, porque a vida dele mudou depois do que a gente interviu. E lógico que foi a força de vontade dele também que acabou mudando as coisas, a forma de agir. Mas tudo isso que a gente vem falando é na responsabilidade. Ali nós temos um problema sério, que precisa ser tratado com seriedade. E ali acaba impactando o comércio. Sim, o centro hoje já não é frequentado. Isso, acaba impactando. As pessoas ficam com medo de... Que é onde a gente já estava falando. Se a gente começa a ocupar o espaço de maneira correta, se a sociedade começa a ocupar o espaço... Cuidar melhor... eles vão procurar outro lugar, entendeu? Porque eles se sentem incomodados. Ajuda, para mostrar para eles. Existem alguns projetos na cidade, que quando secretário nós temos 3 funcionários, que é da frente de trabalho. Então a prefeitura tem um projeto que a empresa pode solicitar na SMADES, que é a Secretaria do Centro Social, e solicitar que a prefeitura paga até 9 meses de salário mínimo para essa pessoa trabalhar na sua empresa. Entendeu? Então é um projeto bacana, porque para aquele que quer sair dessa vida, para aquele que quer ter dignidade, tem um caminho. Entendeu? Então ele vai ter lá, lógico, ele vai ter que seguir algumas regras. Você está trabalhando numa empresa, você não pode chegar, você não pode ir bêbado, você não pode ir, uma série de regras que é como eu disse, aquele que quer sair dessa situação. Então existem algumas oportunidades que é o que o poder público realmente tem que fazer, oferecer essas oportunidades, e a sociedade em conjunto, porque aí você entra no problema, como nós estávamos dizendo, do comércio, porque a hora que você vê um comércio abandonado, um comércio onde não se tem uma organização, você acaba não indo fazendo compra mais rápido. Exatamente. Entendeu? Então, quando a gente fala e defende que a gente tenha um calçadão ali a céu aberto, bem iluminado, à noite, onde você possa... a noite ali é ruim passar. Esse é um fator que eu acho estranho em Piracicaba. O centro nosso não existe à noite, né? Virou 6 horas, morreu. Virou um centro de prostituição, basicamente. Essa questão ele sempre teve.
Né? Tá. Isso é normal em centro de qualquer cidade. Isso aí ela sempre teve. Depois a noite em si acaba porque é um lugar que menos fica deserto, entendeu? Mas se você tem um calçadão, primeiro que o carro já não está passando ali, certo? Então se o carro já não está passando ali, aquela pessoa que está ali, ela não estará mais ali. Não vai ter circulação, não faz sentido ela estar lá. Vai estar em outro lugar. Uma boa iluminação já vai inibir. Exatamente. Então tem um monte de processo que você vai... É quando eu falo, você ocupa o espaço. Mas existe esse projeto? Está em andamento? Esse projeto existe. É que assim, quando a gente fala em qualquer coisa que você quer fazer, você tem as pessoas que são sensatas, que vêm, discutem o assunto, discutem o projeto, e existem as pessoas que às vezes vêm querer aparecer e discutir, fazer politicagem com um problema sério. Falando em relação aos moradores em situação de rua, ali é um problema sério. O problema da praça é um problema sério. O problema da área central é um problema sério. Essa administração, pela primeira vez, como eu falei, eu vivo lá há 40 anos, desde que o João Herman fechou a praça. A gente tinha musical, já estava lá na praça. Então, eu sei muito bem o que é quando o governo está preocupado com uma gestão desse espaço. Nós tivemos um projeto, nós apresentamos lá no Teatro São José, a CDL apresentou, de revitalização da área central da praça, que foi divulgado, acredito que em novembro, se não me engano. Cara, nós íamos ter uma praça central digna dos piracabanos. Só que aí veio o quê? A hora que se apresenta para a sociedade, apresenta na Câmara. Pô, mas você vai tirar essa árvore daqui? Não, mas você vai pôr esse piso aqui? Aí você começa um monte de entraves, que o projeto ficou engavetado agora, vai saber. Na próxima gestão, talvez. Quanto tempo vão retomar esse assunto? E quem é que paga com isso? A sociedade. Eu acho que tem que ser aberta a discussão, foi aberta a discussão, foi aberta a sugestão da população. Eu quero amarelo, você quer azul, nós nunca vamos conseguir que a gente tenha 100% de aprovação de tudo. Infelizmente, aqui você tem, muita gente que e o projeto acabou não saindo do papel, e se vocês buscarem esse projeto na prefeitura, e acho que é bacana para vocês daqui, você ia ver que baita projeto, estava começando pela Praça Central, ia se estender da Avenida Armando Salles até a Rua do Porto. Projeto. Nossa, é bem extenso. O projeto é muito extenso, a CIP estava muito envolvida também junto dentro desse projeto, foi inclusive que custeou todo esse projeto inicial, e acabou... Tá ali, quem é que está pagando por isso e vai pagando? Somos nós, empresários. E a próxima geração. Para que você mantenha um comércio forte, para que você tem que ter todas essas anuências. Eu não lembro qual cidade que eu fui agora, no final de ano. A Praça Central lá, eles fizeram uma decoração fantástica. Lá acho que é uns 4 quarteirão fechado assim. Uma decoração fantástica para o Natal. Os bares em volta todos funcionando, aí as ruas pararam onde os comércios estavam de noite, mas um centro assim funcionando, lotado. Eu lembrei até da minha época, que eu sou de São Pedro. A praça em São Pedro era no point da cidade. Sim. E eu falei, nossa, que legal, ainda tem isso. E tinha barraca de um monte de coisa, tinha uns comércios, uns carrinhos de lanche, tinha algumas ruas que você via que estava fechado pra noite, durante o dia acho que era aberto. E assim, eu fiquei pensando, eu moro em Rio das Pedras. Rio das Pedras também não tem, o centro está cada vez indo também pro buraco. E Piracicaba também infelizmente, essas visões que a gente está comentando aqui, está conversando, precisa ser... Por isso que é importante o trabalho que vocês fazem, entendeu? De levar para a sociedade, às vezes, uma visão diferente, entendeu? Uma forma de olhar diferente. Então, quando a gente fala do empresário que queira montar uma empresa, se prepare. Tem esse fator também. Isso. Vai fazer porque você vai enfrentar. É onde a gente mais pega aqui. Vai porque você vai enfrentar um dia a dia muito complicado. Porque uma coisa que a gente fala muito aqui, Reinaldo, é que nosso sistema de educação ele te prepara para ser um funcionário. Só que não existe funcionário se não tiver empresa. E alguém tem que montar a empresa. E aí é isso, falta esse preparo do empreendedor, de entender do próprio dinheiro. Você pode ser médico, você pode ser advogado, você pode ser dentista, receber auxílio do governo,
Uma coisa que todos têm em comum é que todos vão ter que mexer com dinheiro. E a população brasileira não sabe lidar com dinheiro. O empresário é uma parte da população e não sabe lidar com dinheiro. Por isso que está nessa estatística de 60% morrer em menos de um ano. Nós defendemos que a escola, país, se a gente quiser mudar qualquer coisa, nós temos um lugar para a gente começar. Quando a gente não começar... Se falar em educação uma vez, Na escola, na educação. Tem que mudar a educação. Porque a base, né? É a base. É dali que começa a transformação. E por que a gente não começa a fazer grandes mudanças? Fala a gente, a questão política, a mudar a parte da educação. Porque a partir do momento que eu deixar você mais inteligente, meu amigo, você ficar mais inteligente, senso crítico maior, você vai chegar lá na frente, você não vai deixar muita gente fazer o que estão fazendo, porque você vai escolher melhor, você vai poder olhar... Opa, peraí, esse aqui não serve, esse cara não me representa. Porque o que ele está falando, eu sei que é uma mentira. Eu sei que ele não vai poder cumprir com isso que ele está falando, entendeu? Desculpa, eu cortei você, mas nós temos que ver bem o que aconteceu, e eu falo com muita tranquilidade, o extermínio que aconteceu com os micros e pequenos na pandemia. Isso que foi feito com o Brasil, e lógico, era um problema mundial, mas o Brasil lidou com isso de uma forma... torta, né? Eu não sei, rapaz, tinha que ser preso essas autoritário, pessoas. Certo, tinha que ser preso, porque foi um extermínio, realmente foi um extermínio. Eu tinha minha loja, né? Então você pega lá, eu tinha uma loja de 50 metros quadrados, uma lojinha pequena, onde eu não podia vender o CD para você. Porque lá você ia pegar o vírus. Se você fosse na minha loja ali, você ia pegar o vírus. Só que você podia comprar o mesmo CD da minha loja no hipermercado. Você pegou fila para entrar, fila para sair, fila no caixa, né? Lá você não pegava vírus. Mas na minha loja, que eu ia atender um por vez, né, que tinha todo o cuidado, ali era perigoso. Agora eu vou explicar para você por que a minha loja foi fechada e o hipermercado não foi fechado, a indústria não foi fechada. Porque se tinha problema no comércio, tinha problema nos ônibus lotados, que levavam os funcionários para as indústrias. Caramba, será que o vírus já era tão inteligente assim que ele só pegava, ele só circulava ali no comércio, entendeu? Será que o governador na época foi tão leviano e não percebeu o que ele estava fazendo com pessoas que deram a vida? Porque quando você fecha uma pequena empresa, você não está simplesmente criando desemprego, porque normalmente uma micro e pequena empresa trabalha quem? O marido, a mulher e o filho. E às vezes um funcionário. Entendeu? Ou às vezes um funcionário. Mas você deixou a família desempregada. E aí trouxe todo o caos social que a gente sabe do que. E como eu estava dizendo, por que aconteceu isso? Existia assim uma grande briga, e aqui eu não sou nem A nem B, tá? Eu defendo o que eu tenho que ter o mesmo direito que o seu. Certo? Se você pode, eu também posso, certo? E eu brigava muito com isso, eu não posso abrir, por que você pode abrir? Então, ou fecha os dois, ou abre os dois. Eu tenho que ter a mesma... E assim, que se trabalha com inteligência, né? Que você cria estratégias para os dois. Para os dois. Aqui você vai atender 2 por vez, 1 por vez. Então, só que o jeito que foi feito, superlotava lá. Sim. Entendeu? Porque a partir do momento que ele não podia comprar mais nas lojinhas, no bairro e tal, ele superlotava lá. E aí transformou esses lojistas que abriram em bandido, porque a gente tinha que abrir com a porta escondida, porque o fiscal ia lá e fechava, todas aquelas coisas. Então nós passamos por um processo muito difícil, muito difícil. E aí, como eu estava dizendo, por que aconteceu isso? Por essa briga, né? E por uma questão que envolveu? Por uma questão de tributação, o micro e o pequeno, por uma questão de tributação, você é optante, na sua maioria, pelo Simples Nacional. Certo? Pelo Simples Nacional. Então, quando esse micro paga o imposto, como é que funciona? Onde vai o dinheiro? Ele vai para a federal e aí vem a parte de volta para o Estado. O grande, que é lucro real, que é a ICMS, ele vai para o Estado e depois vai para o federal. O que fizeram com uma maior cara de pau, tem outra palavra para dizer, eles fecharam a torneira do federal, ou seja, os micros que arrecadavam dinheiro, que ia para lá, eles fecharam, que é para prejudicar o federal. Estratégia de guerra. Você entendeu? Só que aqui,
Porque pela lei, né, quem mandava era o Estado, certo? Quem mandava era o Estado. Então o Estado chegava, não, você fecha, mas você abre. Cara, mas por que você está mandando fechar e está deixando abrir? Porque a hora que você paga o imposto, esse dinheiro não está em nota, vai aqui. E aqui ele tinha o dinheiro para fazer tudo que ele foi feito. E lá ele prejudicou. Só que ele esqueceu da quantidade de famílias que ele, sabe, que ele acabou durante esse período. Entendeu? Então isso que a gente fala, que é o que é a falta de a gente ter gente que represente a nossa categoria. Se tivesse alguém lá que chegasse, opa, peraí, isso aqui não vai passar aqui não, certo? Isso aqui não pode ser dessa forma. Mas não chegou um momento que o município tinha que respeitar o Estado ainda, né? O município não podia tomar decisão direta. Nós fizemos, quando saiu o decreto de fechar, eu me lembro, dia 30 de março de 2020, nós já estávamos reunidos aqui na prefeitura, com mais de 40 lojistas, com o prefeito da época, questionando ele que era um erro que ele estava fazendo. Mas assim, fazia uma semana que o negócio tinha acontecido e a gente já estava. Aí a CDL sozinha na época, porque fecharam todas as óticas também. A CDL sozinha fez um mandato coletivo, entramos na justiça, ganhamos a liminar. Dia 15 de abril, as óticas começaram a abrir. Piracicaba foi uma das primeiras cidades que as óticas começaram a abrir. Depois que a gente ganhou a liminar aqui, e aí passamos para a federação, para outras cidades, para copiar. E aí, isso em maio, aí eles colocaram como essencial a ótica. Quer dizer, se eu tirar meu óculos, eu não consigo enxergar. Entendeu? Quebrou, o que eu faço? Exatamente, não tem. Aí a gente conseguiu. Então, sabe, a gente aí foi, brigamos. Aquelas questões que a gente viveu muito, zona amarela, zona verde, zona vermelha. Nós tivemos o Dia dos Pais aqui, que reuniu a CDL e as outras entidades. Nós conversamos com o promotor do Estado para conseguir fazer com que Piracicaba abrisse no Dia dos Pais, porque inventaram lá que a gente era vermelho, não podia abrir. E a gente tinha dados aqui, porque era em cima de dados, né? De números, de quantidade de pessoas que inventaram, que tinha morrido. Aí nós conseguimos mudar, saímos do vermelho e fomos pro verde. Quem que erra desse jeito, entendeu? Então, assim, você percebe que são todas essas politicagens e essa política que a gente é contra, entendeu? A gente quer, assim, direitos iguais. Eu acho que a democracia, ela tem que estar aberta para isso. E o fortalecimento, né, do comércio, o fortalecimento das empresas, ela vem em cima disso daí, entendeu? Fazendo com que as pessoas realmente possam discutir essa questão de igualdade, entendeu? Para que a gente possa ter uma qualidade de vida dentro dos empresários geral. A CDL, ela tem esse mês aqui, ela completa 50 anos em Piracicaba. O que é a CDL? O que vocês fazem lá? A CDL o que a sociedade pode esperar? A CDL é a Câmara de Dirigentes Lojistas, é uma entidade que ela tem um fim que é defender, né, os interesses do lojista a nível municipal, estadual e federal. Uma coisa é quando eu tenho minha loja, eu vou lá na prefeitura querer discutir por causa do imposto ou por causa de qualquer coisa nesse sentido. Outra coisa é quando a entidade ela vai representando os seus associados, a sua classe, e vai pedir. É muito mais forte do que uma... que aí você fala em nome de 300 empresários. Exatamente. Entendeu? Então, a CDL, ela cuida especificamente do comércio lojista. Então, às vezes, muitas pessoas perguntam, mas a associação comercial... Isso é exatamente isso que eu perguntar. E a CIP, existem outras entidades, né, que tem aqui representativa. O que faz? A associação comercial, ela pega, assim, o comércio de modo geral e a indústria e o serviço também. Então, às vezes, ela acaba tendo, sim, algum tipo de conflito, porque ela tem que defender, são vários tipos. O nosso não. A nossa, nosso ponto principal realmente é o comércio lojista e principalmente o micro e o pequeno. Né? E quando você fala lojista, é o lojista especificamente de rua ou de shopping também está englobado? De shopping nisso? Também, só que aí o shopping, eles têm uma determinação lá, na hora que você montou a loja lá, que eles não permitem que as lojas de shopping façam parte de qualquer entidade, entendeu? Porque eles têm o regimento interno deles. Entendi. E aí você tem que seguir só o que eles determinam. Então, de shopping também, só que não. Já interviu há anos atrás, porque os lojistas lá estavam passando por alguns problemas,
com a administração do shopping, a gente foi enquanto entidade para defender esses lojistas. E aí foi uma briga, porque, pô, vocês não podem entrar aqui dentro para poder discutir, porque aqui tem um regimento interno, é como se fosse uma empresa só ali, e realmente, no fundo, pela lei, eles estão corretos, entendeu? Então, apesar de ser lojistas, mas como fazem parte dentro daquele aglomerado, a gente não pode defender, a gente não pode representar eles lá dentro. Pode representar eles lá mas eles podem fazer parte da... Fora pode. Não, mas dentro do shopping eles podem fazer parte para vocês defender outros assuntos no âmbito público? Aí pode. Vocês não podem tentar ir lá no shopping mudar alguma coisa. Quando a gente consegue, por exemplo, um benefício que aconteceu com as óticas, a ótica do shopping abriu. A ótica do shopping abriu, entendeu? Então, assim, não é de interesse deles, nós estamos aqui e nós servimos. Mas uma das coisas importantes para a gente estar falando para esse empresário, que quando ele vai montar a loja dele, quando ele vai montar, procure as entidades. Porque muitos deles acham que a mensalidade que paga da entidade, R$30, lá, R$25, é um custo e não é. Então eles acabam não querendo se associar a uma entidade, porque eles não conseguem entender a importância que uma entidade tem para poder representar os seus interesses. Entendeu? Eles só passam a procurar. Nós tivemos um aumento de sócio nessa época em que aconteceu com as óticas. Eu acho que foi mais de 100 óticas que se associaram naquela semana. Uma vez só. Entendeu? Por quê? Porque sentiram a necessidade, entendeu? Então, pô, se eu não for sócio, eu não vou abrir, entendeu? Então, foi aquela coisa de criou-se a necessidade de eles serem sócios. Mas essa necessidade é aí que a gente fala muito. A pessoa tem que ser sócia por entender que eu tenho alguém para representar, entendeu? Que eu posso ir lá buscar uma assessoria jurídica, eu posso ir lá buscar uma assessoria contábil, entendeu? Que eu posso ir lá buscar uma assessoria de marketing, eu posso ter algum problema e ir lá discutir com alguém que é o papel que vocês estão fazendo aqui, né? Quando vocês disponibilizam um podcast onde fala algumas histórias, algumas coisas, o que é isso? É um exemplo que você está deixando para alguém que está começando, né? E a entidade ela é feita para isso também. Se você quer montar uma empresa, vai lá e monta. Mas aí a hora que essa pessoa, por isso que a gente brinca muito e questiona muito, para você ser médico, para você ser advogado, então além de você estudar, você tem que fazer uma prova para você atuar. Então, por isso que lá atrás a gente queria. Você quer montar um CNPJ, você tem que ter o curso, pelo menos 6 meses de escola, para você entender os 4 pontos básicos de você ter uma empresa. Você tem que saber comprar. Por que isso não foi para frente? Como que foi o projeto? Porque, na realidade, assim, abriu os interesses, que aí entra aquela questão que, infelizmente, acaba atrapalhando muito a politicagem. Na época, acabaram uma entidade, não, deixa que a gente dá esse curso, a outra entidade, não, deixa que eu faço. E aí, sem citar nomes, brigas grandes, vamos dizer assim, Sebrae Brasil, Sebrae não sei o quê, e aí você começa e a gente acaba perdendo o controle dessa questão, entendeu? Então, hoje você tem vários cursos, mas que já se criou desde aquela época, mas ele não é obrigatório. Então, você monta o seu CNPJ, mas... A CDL oferece alguma coisa nesse sentido ou não? Não, nós não temos o curso a gente faz vários cursos, mas assim, não de formação, até porque essa necessidade... Mas tem cursos pontuais lá? Existem cursos pontuais, Então a gente fala assim, a CDL, a entidade, ela está, e aí não só a nossa, mas as entidades de modo geral, elas são para ajudar o lojista, para ajudar o empresário a enfrentar todos esses problemas que a gente acaba enfrentando, seja no poder público, municipal, seja no estadual. A gente sabe que às vezes, por exemplo, você lojista, às vezes quer abrir uma empresa, estava demorando um tempo para poder fazer. Então, ia lá na entidade, a gente levava essa solicitação, fizemos inclusive uma união com o sindicato de contabilidade, dos contadores aqui em Piracicaba, junto com a CDL, para a gente levar lá para diminuir essa demora. Como é que pode? O empresário quer abrir, quer gerar emprego e, por uma burocracia, acabava não conseguindo abrir. Chegou a ficar aqui em Piracicaba, foi surreal. A entidade serve para isso, para ajudar você quando você vai pleitear uma melhoria.
Exatamente, você vai pleitear, e aí você não está, porque ainda existe muito, né? Fulano de tal, da loja tal, pô, vamos lá, depois daí vai fiscal lá na loja do cara, para falar. Quando você usa a entidade, você não está usando o nome de nenhuma loja. É a entidade como um todo. Uma entidade como um todo. Então você não tem esse perigo de ficar marcado lá na nenhum tipo prefeitura de represália em cima disso daí. Entendeu? Acaba blindando a empresa. A gente fica aqui conversando, tem muita coisa. Tem, mas tá muito, é muito interessante isso. Uma coisa que seria interessante, não sei se vocês têm essa parceria com os escritórios de contabilidade, não só com o sindicato, porque o que eu vejo hoje? Eu perco alguns clientes, eu sou contador, eu tenho escritório. Eu perco alguns clientes porque eu sou meio idiota. A pessoa fala assim, eu quero abrir uma empresa. Eu falo, senta aqui, vamos conversar. O que você quer abrir? Eu quero abrir. Por quê? Você já pensou nisso? Aí eu começo a fazer um monte de pergunta, que aí o cara pega e sai, vai no outro faz a cotação com o outro só não, tá aqui seu CNPJ. Outro contador ficou fazendo uma entrevista de 1 hora e perguntando o que você sabia calcular preço, formar preço, imposto. Vocês têm uma parceria com os contadores? Mas ele vai lembrar de você. Quando ele quebrar, né? Aí é tarde. Mas aí não vai adiantar aí não vai adiantar nada. Mas assim, uma parceria, eu não sei, o Sebrae tem muito curso. Para algumas pessoas que são mais próximas, que falam, Cleiton, eu quero empreender. Eu falo, antes de você começar, vai no Sebrae, lá deve ter uns 200 cursos. É o melhor lugar para gente. Faz pelo menos uns 10 cursos. Faz pelo menos de educação financeira, que tem lá um básico. Faz o básico de formação de preço. Você como contador, então o que eu falei, acho que calhou bem no que eu disse. Que é a falta de preparo que o cara tem, entendeu? E às vezes acontece isso. Se você vai pegar o cara, vai começar, meu amigo, você precisa fazer isso. Não, vou nem pra conversar com você, vou lá conversar. Você já tá querendo atrapalhar o sonho. Você tá querendo, é isso. A gente não quer atrapalhar o sonho. A gente não quer que você atrapalhe o sonho dos outros. É verdade, é interessante. Também vou começar a usar essa aí. Porque é um fator. Porque na realidade nós não estamos só preocupados com o sonho dele, com o dinheiro que ele vai perder. Não, porque ele compra de algum fornecedor. Ele vende e não tem dinheiro para pagar, ele afetou o fornecedor. Não, e assim, como ele não tem a noção de cálculo de preço, ele vende num preço abaixo. Sim, ele quebra o mercado. O meu celular aqui, o outro celular. O fornecedor é você vendeu para mim por R$1.000 e para esse por R$1.000. Só que isso aqui tem o custo dele. Se ele vender por menos de R$1.300, ele não consegue manter a sua empresa. Mas esse cara não sabe fazer custo, ele vende por R$1.100. Entendeu? Ele está afetando só ele? Não, ele está levando o outro cara junto com ele. Legal, não tinha olhado para esse lado. Então, a gente não está preocupado só com o seu dinheiro. A gente está preocupado que você não leve mais gente junto com a sua má administração. Leva todo mundo pro buraco. Exatamente. Então, esse é um dos pontos que a gente trabalha muito. Esse é um ponto crítico, porque normalmente quando eu visito alguns clientes já constituídos, eu gosto de fazer esse trabalho de conversar, entender custo, fazer um levantamento. Talvez por isso eu perca tanto cliente. E às vezes eu olho e falo assim, cara, teu preço está errado, você não pode vender por isso. E aí tem sempre essa desculpa, mas meu concorrente vende. Qual é a estrutura do concorrente? Não, aí às vezes a estrutura é parecida, tudo é igual, só que o cara lá não está formando o preço correto. O cara está errado. E aí, esse é o grande problema Nós temos um negócio bacana na CDL, a gente não faz isso todo dia, né, mas a gente tem um grupo que a gente trabalha da seguinte forma: nós temos o cliente oculto. Isso é bom. Então, a gente faz isso com algumas lojas. Sem você saber, eu vou lá na sua loja, não meu Reinaldo, porque todo mundo te conhece. Alguém lá, consumidor, ele vai lá e vai comprar na sua loja. E aí depois a gente manda um relatório para esse lojista qual foi a análise que tem. Para você ter uma ideia, nós fizemos isso numa loja, não vou citar o nome da empresa, que era uma loja de tinta. E a loja dele fazia mais de 15 anos que não era pintada. Nossa! Uma propaganda enganosa. Não, você percebe? O cara é ruim de marketing. Às vezes é um detalhe que ele não está enxergando. Ele está dentro aí, tão consumido no operacional. E a loja dando movimento, né? Porque Mas ele não pintou a loja dele fazia mais de 15 anos. Então você olhava na loja dele assim, então... é aí que ele acordou, sabe? Então é importante isso daí, porque e a gente fala ele estava muito... sem tinta. A gente fala isso muito pro lojista. Às vezes, saia da sua loja, vai do outro lado da rua, fala isso para os seus clientes. Sai,
Olhe para a sua loja como se fosse um cliente. Você entraria. Você entraria aí, você compraria aqui. Seja um crítico seu mesmo. Porque às vezes a pessoa está tão habituada dentro da loja e Na correria, e é normal. não enxergando detalhes. Sabe, a gente fala em relação a treinamento de colaboradores. Tudo tem que ser um conjunto. Né? Você tem uma loja funcionando, você tem que ter um conjunto falando a mesma língua. Então, você entrou dentro da loja, o vendedor veio, te tratou muito bem, nossa, você adorou aquela loja por causa daquele vendedor. Aí, a hora que você vai pagar no caixa, a caixa também te tratou muito bem, nossa, foi rápido. A hora que você foi pegar no pacote, o cara tratou você como se fosse um lixo. Aquele bico, cara fechada. Aí você vai embora, você vai voltar nessa loja? Não. Por causa de uma parte que estava lá que não está pensando da mesma forma que a equipe está pensando. Precisa estar voltada como um todo. O cara está tão envolvido, isso acontece muito, ter aranha na loja, sabe? Às vezes você não olha, mas o cliente olha. Entendeu? O cliente olha. E faz diferença. Entendeu? E faz a diferença. São detalhes que a gente, às vezes, com esse serviço, e já teve muito questionamento. Imagina, isso aqui não é da minha loja. Então tá bom, senão só estamos. Se não agregou, tudo bem. Se não agregou, pega e joga fora. Não vai mudar. Para nós não vai mudar nada. Para nós não vai mudar nada. Mas para você vai. Então, às vezes são detalhes que a gente acaba oferecendo para o lojista e que isso faz a diferença para ele. Isso é legal, entendeu? Eu não sabia dessa. O cliente oculto é uma coisa muito bacana e que traz resultados muito, muito legal. E às vezes, sim, nós temos um outro que esse ano nós fizemos em 2019, o último, depois da pandemia, a gente acabou não voltando, e esse ano a gente vai voltar a fazer, que é o Prêmio Mérito Lojista. Esse é um evento que a CDL faz todo final de ano, todo mês de novembro. A gente faz uma pesquisa começa agora no meio do ano. A pessoa vota pela internet, na realidade não é bem uma pesquisa, é uma enquete, onde a pessoa vota pela internet, na loja que ele foi melhor atendido, na loja que ele e aí no final do ano a gente entrega o prêmio, mas a gente não vende o prêmio. Esse é um ponto que eu ia abordar. Nós não somos vendedor de prêmio. Entendeu? Então, uma pesquisa de fato. O primeiro que a gente fez, a gente falou, a loja ganhou, mas quanto custa? Não custa nada. Isso aqui você ganhou. Se você quiser pegar isso aqui, nós vamos estar fazendo um jantar, o jantar custa R$60, se você quiser ir no jantar, você recebe lá, senão você vai receber o seu prêmio, que é seu. Se você não quiser, eu não vou vender para ele, entendeu? Como é aquele negócio, você tem primeiro, segundo, terceiro lugar de muitos prêmios. Eu vendo para você, se você não quer pagar, eu vou no segundo lugar e vende. O nosso não, o nosso realmente a gente entrega para a pessoa. E teve um ano que um lojista foi lá questionar, mas como eu invisto com atendimento, com isso, como é que eu posso ver a loja ter perdido para fulano de tal? Peguei. Entra na loja dele, vai conhecer. Você tem com ele aqui, tá aqui, ó. A enquete está aqui, ninguém montou a enquete. Aqui foi feito isso. São essas perguntas, essas são as respostas. Falei, procure se atentar a algumas coisas que estão acontecendo dentro da sua loja, que a dele não está. Por isso, o ano que vem, o próximo ano ele ganhou. Legal. Então, é bacana isso. Consciente, consciente do que ele realmente foi. É que eu falo. Quando o empresário às vezes está focado naquilo que ele está fazendo, ele deixa às vezes algumas coisinhas passar, e quando você dá um toque nele, ele acorda, ele faz. O duro é aquele que se fecha e não quer ajuda. Estou fazendo tudo certo. Ele acha que ele sabe tudo. Quem é você para me dizer que eu estou fazendo? Ele se formou em economia e ele acha que ele conhece tudo de marketing e tal. E ter uma empresa é muito isso, né? Não é só uma coisa que você tem que entender. Além de você entender do produto que você está vendendo, você tem que pensar em todos os outros departamentos. Tudo você tem que pensar. Principalmente quando é um pequeno empresário, que você faz tudo. Exatamente. Então o cara está lá, ele é o comprador, muitas das vezes ele é o vendedor também, ele é o que a tia do café, o faxineiro. Você não vai se preparar para isso, você precisa se preparar. E isso é uma outra estatística boa, você que é contador, você levantar isso para os seus clientes e para você falar aqui. Qual é o maior índice, depois que passou essa fase de um ano, qual é o segundo maior índice de fechamento das empresas? A hora que eles crescem. Cresce de forma desorganizada e quebra. Você entendeu? O cara, enquanto ele é pequeno, do jeito desorganizado dele, ele está ali. Mas ele está ganhando tanto dinheiro, eu quero abrir uma loja.
Ele quebra exatamente porque ele não tem estrutura, ele não tem preparo para tomar conta de 2, 3 lojas. E aí o cara quebra, fala, puta, como é que pode? Não, tô vendendo bem e quebrei. Exatamente por causa disso. Alguma coisa está errada. Enquanto você estava só ali, você estava conseguindo controlar. Mas a hora que você abriu o negócio, você deixou na mão desse, você deixou na mão daquele. Você realmente dobrou o custo e não dobrou o ganho. Você não tinha controle para isso. Não tinha processo para isso. E o cara quebra. Isso você pode perceber que esse é o segundo ponto que mais o lojista acaba quebrando. Porque ele cresce, ele acha que ele já sabe de tudo, e aí ele quer montar uma segunda loja, uma terceira loja, ou ampliar a loja dele, ele acaba quebrando. Então, eu acho que a dica que a gente deixa aqui para o lojista, para o empresário, de modo geral, seja ele comerciante, seja ele na área de serviço, seja montando uma pequena indústria, se prepara, siga o conselho dele, vai fazer o curso, vai entender um pouco como funciona o setor de compras, como funciona a questão financeira, porque às vezes a pessoa na parte financeira, não é legal, né? O cara tá fazendo caixa todo dia, nossa, tô cheio de dinheiro. Ele acha que é lucro. Ele acha que tem dinheiro, não é dele. Aí o cara que vem a duplicada para pagar, já tive gente que chegou, comprou um carro e aí para pagar a duplicada depois, gente. Pô, mas tava cheio de dinheiro. Isso eu falo, dinheiro em caixa não é lucro, gente. Separa as coisas aí. Mas esse é um fator assim que eu converso muito com alguns e todo mundo tem contador. Aí teve um cara que falou assim, Cleiton, eu preciso de um contador. Eu falei, pra quê? Ele falou, como assim pra quê? Porque eu sei que precisa. Eu falei, mas pra quê? Ele falou, não, porque a lei fala que eu tenho que ter. Eu falei, tá, pra quê? E o cara não conseguia explicar. Eu falei, sabe olhar uma DRE? O que é isso? Eu falei, você sabe analisar um balanço? O que é isso? Eu falei, então, é pra isso que você precisa de um contador. Mas se você não estiver disposto a sentar comigo uma vez por mês, uma vez por trimestre, pra eu te explicar os seus números, não adianta você me pagar. Ah, não, mas o cara lá falou que... Aí é uma crítica do mercado, especificamente. Não, mas tem um contador lá que falou que faz por R$100 por mês, ele faz minha contabilidade. Eu falei, não, ele não faz tua contabilidade. Você sentou com ele para conversar e perguntar como tá seus números, como tá andando? Não, acho que ele não oferece isso. Só que aí tem um empresário que está muito desesperado, ele quer só reduzir custos 100%. Lógico que a informática, todo esse processo otimizou muito, né? Mudou muito, mas há 10 anos atrás, 15 anos atrás, o que mais tinha era alguns maus contadores que trabalhavam dessa forma e pegavam o dinheiro do cliente e ele que ficava de pagar eu lembro disso, eu já bastante. Certo? E aí não pagava a guia. Não pagava a guia. E aí o lojista fica assim por um pouco, nada, de repente a receita, quando começou a cruzar todos os dados. Não, mas eu paguei. Chegou para você, meu amigo, você está devendo isso. Mas como assim estou devendo isso? Eu pagava, eu não sei o quê, eu não sabia. Cara, o que é isso? O culpado é o contador? Não, é a falta de preparo do empresário que não sabe que tinha que, sabe? De entender, ele não tinha nem o conhecimento que a obrigação era dele de pagar o imposto. O contador era só apontar o valor. Ele confiou sem saber. É aquela questão que você falou, a pessoa vai lá, ele não quer saber, ele não quer aprender, ele tem que aprender. Lógico, nós estamos falando isso de um problema pontual, como tem bons comerciantes, como tem maus comerciantes. São pessoas. Não generalizando a classe. São pessoas. Tem gente boa e tem gente ruim em toda a área. Profissionais, na engenharia, na contadores medicina. que ajudam as empresas a manter e se manter da forma que estão hoje. Mas o contador, é o que você colocou, ele está aqui para te ajudar. Mas você tem que saber o que está acontecendo. Como você falou, o contador vai poder te ajudar a gerir a contabilidade da sua empresa, mas você tem que entender um pouco de contabilidade. Sim, você tem que ter uma contabilidade básica. Você tem que ter um pouco de... Você não precisa fazer um curso de contador, mas você tem que entender um pouco da contabilidade. Mas tem um curso, gente, é que por isso quando você falou de fazer um treinamento 6 meses para empreender, é muito interessante, porque tem curso em todas as plataformas de contabilidade que se chama Contabilidade para Não Contadores. É um cursinho lá de 10 horas e ele vai tirar uma visão geral de tudo. Quando eu começar a falar de DRE, de fluxo de caixa, de lucro bruto, lucro líquido, você já, mais ou menos eu sei o que é isso. Sim. E aí todo mês você vai fazendo isso, em 1 ano, 2 anos você tá craque. Sim. Eu acho que são coisas que é importantíssimo fazer com que essa ideia realmente para você tirar um CNPJ,
você ser obrigado a participar de um curso, sabe, como se fosse uma faculdade mesmo, tem que ter 6 meses, você tem que ter um diploma para você poder mandar lá para sair o seu CNPJ. Isso a gente, tenho certeza que a gente diminuiria A mortalidade. a mortalidade das empresas assim em mais de 50%. Porque pelo menos o empresário saberia aonde e como investir. E principalmente, né, aquilo que eu falei, se você não está preocupado com o seu dinheiro, se preocupa com o dinheiro dos outros. Você acaba aí é mais difícil, hein? Você sempre acaba levando Você puxa uma galera junto, é verdade. Então, acho que esse é o grande problema. É até um fator, assim, esse curso, óbvio que não tem nada de graça, mas o Sebrae já tem uma estrutura, não sei como que foi a discussão das entidades, de quem daria esse curso. Mas o Sebrae já tem uma estrutura, esses cursos já estão lá hoje. Sim. Não, na própria plataforma online do Sebrae. Sim. Exato. Tudo de graça. Então você pode linkar ela com a Receita Federal o que a gente falava isso na época era, se nós já temos tudo isso, por que não se coloca, a gente queria só a obrigatoriedade, né? Não solta mais CNPJ, senão o cara não fizer o curso. E hoje, eu não sei quanto É que eu também não sei aonde que isso interessaria a própria politicagem. Então, mas vamos lá, agora fazendo um raciocínio de longo prazo. Interessaria muito para a politicagem. Para o bom político, arrecada mais. Para o não político, arrecada mais para ele roubar mais. Ajuda todo mundo. Porque não é? Porque quando a pessoa faz o cálculo certo, das duas umas, ou ela não arrisca empreender, e ela vai pôr no investimento curto, então ela vai pôr lá numa poupança, que já ajudou o governo. Sim. Porque eu pago uma mixaria de rendimento e empresto mais caro. Ou ela empreende mais correto e paga imposto correto. Porque hoje um negócio que você deve ouvir falar bastante chama meia nota. E quando eu trabalhei... Como falar disso? Nunca ouviu falar? Primeira vez. Fiquei 12 anos em grande indústria. Indústria, isso não existe. Eu comecei resolvi abrir um escritório e comecei a visitar pequenos empresários. Falei, viu, deixa eu te ajudar. Quanto que é o teu custo? Ele falou, então, você quer o custo o real ou o gerencial? Eu falei, como assim? Não, porque eu tenho meia nota. Eu falei, como assim? Vem cortado no meio do papel? Não, é que ele vende pra mim aqui, ó, a nota vem, ele vende por 100, mas a nota vem 50. Eu falei, legal, teu estoque ficou todo cagado. Você já não sabe qual é a tua margem de lucro, você arrebenta tudo. Não tem, realmente são muito detalhes, muita coisa. E a gente aqui a gente está conversando, mas tinha muita coisa para a gente estar ainda falando, a gente está conversando, de mostrar para o lojista a importância que tem dele, além dele se preparar, dele entender a questão da representatividade, que é um outro dia que a gente vem, né, falar sobre isso, a importância da gente ter alguém, quando a gente fala de ter uma entidade representando o lojista, é importante dizer que dentro, né, da Câmara Municipal precisaria ter alguém representando esse lojista, porque é lá que é feito as leis. Então, a gente conversou ontem com o pessoal de um movimento aqui de Piracicaba, um movimento apartidário da sociedade. E aí a gente falou muito isso. A importância de você ter a associação de moradores com um cara pensando o bairro ou 3, 4 bairros, que é basicamente o que você está falando. Quem que eu vou escolher? Qual que é o vereador que tem a melhor proposta para o empresariado? Ao invés dele conversar com todos os lojistas, ele sempre faz uma apresentação para você. Você marca lá na sede, ó, hoje vai vir o vereador XYZ aqui, ele vai falar qual é o projeto dele. Aí ele fala. E vocês vão replicar para todos os membros, ó, esse cara aqui tem o melhor projeto. Então, se vocês querem uma indicação, tá aqui. Vocês são livres para escolher, mas esse cara aqui foi o que melhor apresentou um projeto de fato. Que é o síndico do prédio. Ele vai lá, estuda e depois ele leva pulveriza. Exatamente. Eu acho que isso é importantíssimo, porque tudo, eu falo assim, principalmente Piracicaba, a gente vive hoje uma crescente. Hoje nossa linha é a indústria, comércio e serviço. Sim. Nós já vivemos da cana, né? Nós já vivemos no passado. É uma cidade muito bem desenvolvida. Hoje ela tem muito braço. Hoje ela tem a indústria, comércio e serviço como um carro-chefe nosso. E é por ali que você arrecada o dinheiro a nível municipal, estadual, federal. E aí eu pergunto, que aí nós vamos voltar um pouquinho para dentro da nossa empresa. Se nós estamos arrecadando tanto dinheiro para o poder público, a sua loja, quando você trabalha na sua loja, você está ali vendendo, arrecadando dinheiro para a sua loja, você
vai deixar e deixa outra pessoa tomar conta desse dinheiro, administrar esse dinheiro, certo? Sem ninguém fiscalizando. Sem ninguém fiscalizar esse dinheiro. Espera um pouquinho, se nós somos os responsáveis porque passa pela nossa mão esse dinheiro, porque a gente acaba sendo o portador que paga os impostos, tudo, por que nós temos ninguém nosso lá dentro que fala, opa, peraí, esse dinheiro não pode ser aplicado dessa forma não. Esse investimento eu não quero. Esse investimento assim eu não quero, entendeu? Então, é aí que a gente questiona muito. Como eu falei no passado, uma pequena passagem que a gente teve na Câmara, a gente deixou lá uma marca que é a criação de uma frente parlamentar da indústria, comércio e serviço. Para que era essa frente? E Piracicaba, na época, foi a 5ª cidade que tinha montado essa frente dentro de uma Câmara Municipal. Existe a nível estadual, existe federal, mas municipal não era todas que tinha. Entendeu? E a gente, como está sempre convivendo com isso, nós tivemos a oportunidade de colocar, voltou. E qual é a grande importância disso? Porque tudo que era para ser discutido dentro da Câmara, essa frente parlamentar iria absorver, ia chamar as entidades de classe, que é o papel dela, dar a sua opinião, discutir com as entidades, e aí sim sairia projetos perfeitos que iria ajudar as empresas a se manter, a gerar emprego, sem prejudicar, e também nós íamos ter uma arrecadação maior para o município, o estado. É assim que funciona. Se você não tem dentro de uma balança, né, se você só põe peso de um lado, ela vai ficar desequilibrada. Entendeu? Então, quando a gente fala, nós temos que equilibrar, e tudo na vida é assim, né? Você que é casado, se você não lidar aí com a sua mulher de um jeito, você sabe que vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde vai ser. Então, você tem que ter um equilíbrio. Não adianta, não é só do meu jeito, não. Tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito dela também. Ponderado. Tem que ser ponderado, entendeu? E na vida da gente, o dia a dia nosso é esse. Então a gente precisa ter esse equilíbrio na nossa vida para que a gente possa realmente ter e olhar para o futuro, sabe, de uma maneira, de forma diferente. Eu acho que os empresários, a população, eu falaria assim, até para se a gente deixar aqui, eu falei para vocês. Quero aproveitar para mandar um abraço para o Joaquim, né, que eu estava brincando. Joaquim, valeu a indicação aí. Ele se deixar a gente falar, a gente fica falando aqui e passa tempo aqui conversando. Mas assim, eu gostaria de dizer que tudo na vida que a gente faz é passageiro. O que eu gosto de às vezes finalizar dizendo assim, qual é o legado que você está deixando? Sim, para a próxima geração, para o seu filho, para o seu neto, porque a gente não é eterno. Sim. A gente está aqui de passagem. E só quem perdeu alguém sabe bem o que eu estou falando. Que hoje a gente está aqui conversando, amanhã essa pessoa não está mais aqui. E aí? O que adiantou, né? Você querer pisar nas pessoas, você querer fazer de tudo para você ser... Para quê? Olha um pouquinho para dentro de você, olha um pouquinho para as pessoas e começa a responder essa pergunta dentro de você. Qual é o legado que você quer deixar da sua passagem aqui? Eu infelizmente perdi minha mãe fazem 3, 4 meses, foi agora dia 28 de dezembro, e foi uma coisa assim, tudo bem, a gente fala, né? Pô, Reinaldo, mas ela estava com 87 anos. Gente, ela estava com 87 anos, graças a Deus, muito bem vividos, entendeu? E ela foi embora, E aí? Você chegar no dia seguinte, ela não está mais ali, né? Para morar no ambiente, sabe? Então, qual é o legado que você vai deixar? O que ela deixou para mim? É o que eu falo para meus filhos, que o que eu consegui, o que meu pai realmente me deixou, e eu perdi meu pai também muito cedo, tinha 10, 11 anos, na mesma data da minha mãe, dia 28 de dezembro. Foi uma coisa assim. Em dezembro ainda. O que ele me deixou? Isso minha mãe que me colocou pelo respeito que ela tinha pelo meu pai e pelo sobrenome que ela carregou. A única coisa que o teu pai te deixou foi o seu sobrenome, o seu respeito e honra, entendeu? Isso é uma coisa que eu falo para os meus filhos. Eu tenho uma filha de 33 anos, que é psicóloga, eu tenho um filho de 28, que é formado em marketing, e eu tenho um
parece que não, né? Mas ainda estou fazendo um filho. Eu tenho uma filhinha de 7 anos, entendeu? Eu falo assim, eu posso deixar para eles. É o meu nome, o meu sobrenome. Honre eles. Eu sempre falei para meus filhos maiores, falei, veja bem tudo as suas atitudes que vocês fazem. Se vocês errarem, vocês vão pagar pelos seus erros. Pode ter certeza disso. Não vou dizer que eu vou te abandonar porque eu sou seu pai. Eu não vou te abandonar, mas te tirar da cadeia por uma coisa que você fez errado, isso eu não vou fazer. Você vai pagar pelo que você fez, entendeu? Se você sair do carro de casa e bater o carro bêbado, você vai pagar pelo que você fez. Você acha que eu vou gastar, não é por gastar dinheiro, não. Se eu vou fazer de tudo para poder te tirar da cadeia, porque você sabia que você não podia beber. Então, eu acho que se a gente começar... Responsável pelos próprios você atos. Tem que ser responsável. Não estou dizendo isso que você vai abandonar o menino, que você vai abandonar seu filho. Eu falei, muito parecido com o que eu falei isso pro meu filho. Eu te visito na cadeia todo mês. Todo dia, se for o dia de visita eu tô lá. Mas você vai ficar na cadeia. Vai pagar pelo que você fez, porque senão não aprende. Eu te avisei antes também, né? Eu te alertei. A gente teve, e aí quando a gente fala de postura, né, de cidadão, quando eu falei de legado, se a gente tivesse líderes, pensasse desse jeito, o Brasil hoje não estaria desse jeito, tá? Porque nós tivemos um exemplo recente que o filho aprontou, foi e passou a mão em cima, não era para ter feito isso. Nossa, achei uma pessoa que concordou comigo. Isso ontem. Você entendeu? Falei exatamente isso. Para quem assim, entende, meia palavra basta. Meia palavra basta. Então assim, e como eu falei, não estou falando de lado A, de lado B, sim, todos. Certo? O que hoje se chama de lado A, de lado B. Mas coincidentemente eu não tenho caso pro lado atual. Ninguém tá todo mundo quieto, ninguém tá todo mundo pensando na cabeça. Exatamente. Então, gente, não pode ser assim. Quem com suas consequências. Isso, acho que a gente tem que ser a gente. E isso vale tanto pro ruim quanto pro bom. Se você fizer, como você está falando, né, Reinaldo? Vou montar uma empresa, vou estudar, vou me preparar, você vai arcar com uma consequência que vai ser muito positiva. Lógico. Agora, se você não estudar, você vai arcar com provavelmente uma consequência muito negativa. Eu falo assim, O que você está escolhendo? Sucesso ou o seu insucesso? A minha filha tem 33 anos, meu filho, como eu falei, tem 28. Na época, né, estudaram na Assunção, na escola particular e tal, e naquela época, aquelas crianças de 18 anos, pai dava carro, aí eles vieram para mim... Cadê meu carro? Eu falei, legal, mas como que você vai sustentar o carro? Fulano ganhou, Ciclano ganhou, eu falei, parabéns para eles, mas eu não vou te dar. Eu vou dar um carro para você por mim ter que sustentar seu carro. Não faz sentido. Agora que você fez 18, você vai parar de dar custo? Agora que está acabando o socialismo aqui, você quer... Não, você vai trabalhar, você vai comprar seu carro. A partir de agora é capitalismo, o governo não vai te sustentar mais. O governo dessa casa encerrou o auxílio. Não é isso, gente, mas é a realidade da vida. Você pega esse caso que aconteceu agora com o rapaz que bateu o carro no Porsche, lá em São Paulo. O Porsche vai de R$1 milhão, parece que é a segunda vez que acontece isso, parece que ele estava... Ele tinha recebido a carta de volta fazia 12 dias. Nossa, eu não vi. Então, o que o cara desse está preocupado? Se ele tem uma estrutura por detrás que banca tudo que faz. Não, ele tem que aprender a ter responsabilidade. Porque senão ele vai resolver esse problema agora, daqui a um ano está fazendo de novo, está matando outra pessoa. O que eu brinco muito, né, nessa vertente é assim, eu tô falando, essa geração está perdida. Eu falo, quem criou essa geração mimada desse jeito? Né? Eu vou brincar, porque eu falei, eu gosto de cutucar um pouquinho às vezes as coisas. Se a gente voltar um pouquinho lá atrás, né, a gente fala muito de corrupção, né, o povo isso, o povo daquilo, e como uma brincadeira, a gente tem um povo que merece. Né? Lá atrás, né, quem que veio para cá? 1500, né? Quando foi descoberto o Brasil, o que aconteceu? O que acontecia em Portugal? Né? Quando você roubava, quando você matava, punha dentro do navio e vai lá no Brasil. E nós fomos formados por aí. Essa galera, foi a base. Né? Foi a base, é uma brincadeira, mas a gente tem que lidar com a base. Entendeu? A gente tem que mexer na base e, como eu falei, da educação. Sim. Se a gente quiser mudar, gente, nós temos que mudar e implantar as coisas na educação. Nós vamos resolver o problema agora? Não. Vai surgir efeito daqui 20 anos. Tá? Mas se a gente quiser um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, nós temos que fazer agora para chegar lá na frente
E aí sim, eles usufruírem. Daqui 20 anos você vai querer mas ter Todo mundo pensa no hoje, o povo né? é imediatista. Quer isso hoje, aí. quer saber hoje. Eu acho que o slogan da academia é o perfeito, né? Tem uma academia perto de casa que o slogan é: daqui um ano você gostaria de ter começado hoje. É a educação. Daqui um ano você vai Um pensar. ano atrás você queria ter começado. Hoje, Aí, tipo, educação, todo mundo fica assim, educação é só daqui 20 anos, então, mas daqui 20 Mas anos se a gente não não fizer começar, nada, vai ser mais 20 anos, aí virou 40, virou 60, que é o que vai acontecendo. Exatamente. Assim, olha, tinha muita coisa pra gente estar falando aqui. Não, se Além deixar, mais vai até. do comércio. Não, e tem vamos fazer mais. Da CTN, que é o Centro de Tradições Nordestinas, que é uma coisa super então, bacana. não, verdade. Tinha, sabe, a gente podia estar falando aí sobre até o próprio 15, né, de Piracicaba, que a gente tem Vamos marcar um Fiz ligação, a gente chamar o né? Mica, né? E eu estou à disposição aí de vocês, eu acho que Ó, Reinaldo, legal. obrigado Você mesmo. Com volta. certeza vamos gravar, porque acho que não cobriu nem um décimo do Nossa, que a gente não, podia isso aí a cobrir gente aí. dá. Fazer uma pós-graduação aqui. A própria questão de política, né? A gente tem agora os nossos quadros às terças-feiras aí falando sobre política para ajudar o povo a votar melhor mesmo, né? Com esse intuito também. Você vai me convidar para falar sobre política aqui? Vamos, já está convidado. Você já percebe que eu sou uma pessoa um pouco crítica. Sim, que é bom. Mas assim eu a gente acho que gosta, porque se não for para criticar, não tem por que estar aqui. A gente tem até que deixar uma pergunta no ar, e aí a gente vai responder quando a gente estiver falando sobre política. Primeiro, assim, nós estamos num ano realmente importante, um ano onde você, eleitor, tem a chance de escolher a pessoa certa, né? Então, tem a chance de você não se vender. E não se ludibriar também, não cair no ponto do vigário. Então, como a gente ainda não tem, né, a faculdade, a escola implantada para que Ensinando a base da a política. gente fala assim, veja bem em quem e nas promessas que as pessoas te fazem para conquistar seu voto. Porque você não imagina a importância do seu voto e a importância que esse voto tem na vida, não só sua, mas na vida da sociedade. Então tem uma coisa que você falou aí de questão de vereador no bairro A, do bairro B, né? Nós precisamos, sabe do quê? É de vereadores para trabalhar para a cidade. A hora que eu vier, nós vamos falar muito sobre isso. Do que eu acredito do vereador que trabalha para a cidade, que é o que nós precisamos. Uma visão mais ampla, né? Para trabalhar para a cidade, entendeu? Não mais Piracicaba, né? O vereador não pode ser do bairro A e do bairro B. Ele tem que trabalhar porque ele está lá representando A sociedade piracicabana. essa metrópole que nós estamos vivendo hoje, que está em pleno crescimento. Hoje nós estamos com quase 500 mil habitantes, mas a previsão, meu amigo, rapidinho vai crescer isso nós aí. vamos estar que nem Campinas, entendeu? Talvez... Para que seja de forma organizada, pelo amor de Deus. Mas se a gente não fizer agora vai dar. Exatamente. Entendeu? Hoje nós temos o trânsito aqui, que 5 horas, das 5 às 7, nós estamos vivendo o que muita gente está vivendo nas grandes Eu não cidades. saio nesse horário mais, Você pega bairros aqui da cidade, que se você entrar do bairro e sair do bairro, dentro desse horário, você demora 1 hora para você fazer. Por quê? Porque foi autorizado o empreendimento sem ter infraestrutura de ter. Aí você põe lá 4 mil famílias morando, mas não você põe lá e pronto. E não pensa como que elas vão sair e entrar. Exatamente. Reinaldo, muito obrigado mesmo. Obrigado, Reinaldo. Papo legal. Conhecer a CDL, porque eu passava, era na 15, não sei se ainda está ali. Ela mudou agora, ela tá com o posto de atendimento ali na rua São José, próximo do Poupa Tempo. Tá. Eu passava bastante em frente ali. O que é esse negócio? Agora eu sei o que é a CDL. Espero que você também tenha entendido o que é a CDL aí. Você lojista, conte com eles, né? Com certeza. E para mim foi um imenso prazer. Eu acho que sempre que for convidado a gente está aqui. E eu acho que a gente trazer um pouco, né, da experiência que a gente tem e principalmente aprender com vocês, aprendi mais muita coisa com o computador aqui O computador é bom. Com você, a gente conversando. Eu acho que a vida da gente, a gente tem que estar preparado sempre para aprender. E 100%. E isso mente aberta. Isso, aquele que sai, né, batendo no peito e falando, eu já sei de tudo, eu já sei, toma cuidado. Toma cuidado. Já deixou seu like, né? Então, semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais.